Eu quero primeiro colocar minha pergunta para o presidente Roberto Campos em relação às contas públicas desequilibradas que nós temos, um arcabouço fiscal, na minha avaliação, desacreditado, não sei qual a avaliação do presidente Roberto Campos, mas acho que é questão de tempo até o governo mandar um PLP para tirar os gatilhos fiscais. Acho que isso seria até o sonho do deputado Lindbergh, acabar com os gatilhos do arcabouço fiscal. As próprias metas fiscais já revistas para os próximos exercícios e o risco de descumprir a meta de primário já nesse ano, que os próprios deputados petistas já admitem. Quero questionar se todo esse cenário contribui para dificultar a queda na taxa de juros que tanto os petistas reclamam. Mas, para além de deixar minha pergunta, eu não posso deixar de falar e de comentar, né, todas as falas dos deputados petistas que me antecederam, né? Reclamam muito sobre estar pagando muito em razão da taxa de juros. Ué, é só parar de gastar. É só manter o equilíbrio fiscal do país. Olha, grande surpresa, né? O governo está gastando demais e por isso está pagando muito em dívida. A dívida não caiu do céu. O governo gastou esse dinheiro, né? Então, e ainda ouvi o questionamento, por que nós não podemos ter os juros do Japão? Nesse momento, sinceramente, fico com uma grande vontade de dar risada. Isso é um desconhecimento profundo da diferença entre o Brasil e o Japão, e olha que não são poucas. Primeiro, como bem colocado por Vossa Excelência, Roberto Campos, a preocupação do Japão é a deflação. A preocupação do Japão é, olha, amanhã as coisas vão estar mais baratas, e depois mais baratas, e depois ainda mais, e depois ainda mais, e depois ainda mais. Quem dera a preocupação do Brasil fosse essa. Quem dera a preocupação do Brasil fosse essa. Os problemas japoneses são absolutamente distintos da realidade brasileira. Olha, para além disso, a gente ainda teve, olha, o sistema financeiro se acostumou com o lucro. Bom, preciso repetir que foi durante os governos petistas que os bancos mais lucraram, que os bancos sempre foram sócios e doadores de campanha dos governos petistas. Ah, mas por que o Banco Central não fez nada? Como colocado também pelo presidente Roberto Campos, os 4 indicados pelo governo do PT votaram junto na reunião do Copom. O próximo presidente do Banco Central, segundo especulações, aí vai ser o Galípolo. E o Galípolo vai lá e diz ontem que não, nós vamos aumentar a taxa de juros se precisar. E aí, a resposta de vocês? E o questionamento de vocês? Vocês atacam tanto, colocam como se fosse... É o Goldstein de 1984 de vocês agora, é o Banco Central e é o Roberto Campos. Tudo que acontece... Ora vocês estão em guerra com a Eurásia, ora vocês estão em guerra com a Lestásia. Vocês precisam ter um inimigo externo para jogar a culpa do fracasso da política de vocês. Vocês continuam gastando, e agora ainda defendendo o imposto global sobre grandes fortunas. Não satisfeitos em taxar o brasileiro, vocês querem taxar o mundo. Com um imposto que ainda fracassou, que o custo operacional era mais caro do que o quanto arrecadava nas experiências que você teve na Europa. E ainda tenho de escutar, ora, que grande absurdo o presidente do Banco Central se reunir com o governador de São Paulo. O Haddad dá carona para o ministro do Supremo Zanin, não tem problema nenhum. Não há nenhum tipo de conflito de interesse, não tem nenhum tipo de problema ético nisso daí. Levei o presidente Roberto Campos para o Conselho de Ética. Tinha que levar os secretários do Haddad que regulamentaram o BET, regulamentaram o cassino online, e agora estão advogando para os cassinos online. Esse sim tem que estar na Comissão de Ética. Esse sim precisam responder. Como é que eles regulamentaram o BET e amanhã estão advogando? Quem precisa responder também é o Controlador-Geral da União, que está negociando acordo de leniência, perdão de multa bilionária, com a Odebrecht, a Novo Honor, e a mulher dele é sócia do escritório de advocacia que advoga para a Odebrecht. E isso sim precisa estar na Comissão de Ética da Presidência da República. Agora, o presidente do Banco Central se reunir com o governador, tem que se reunir com todos os governadores mesmo, precisa conhecer a realidade do Brasil. Mais do que isso, né? Ainda escuto aqui que nós precisamos fazer corte em política social por causa do pagamento da taxa de juros. Ora, o governo está cortando o Bolsa Família, do Farmácia Popular e das universidades porque quer. Do gás também porque quer. Ele poderia muito bem cortar super salário de Ministério Público, de Judiciário, não gastar tanto com viagem, com diária. A gente tem ministro do governo que gastou mais da metade do orçamento discricionário do Ministério com passagem e com diária. E esse tipo de gasto o governo não quer cortar. Então, presidente, para finalizar, e já deixando a minha pergunta, eu quero colocar que petista parece vidente com Alzheimer, né? Sabe tudo que vai acontecer no futuro, mas esquece tudo que fez os governos passados. Obrigado. Para a gente concluir aqui o bloco, deputado Capitão Alberto.
Presidente, fizeram várias perguntas aqui para quem o presidente do Banco Central trabalha. Quero relembrar que, como quem falou que o petista tem Alzheimer, eu vou relembrar aqui para que a gente possa entender para quem o presidente do Banco Central trabalha. Durante a campanha de reeleição do presidente Bolsonaro, o Banco Central aumenta a taxa Selic, porque era a medida correta a ser tomada no momento. No momento agora do governo Lula, nós tivemos vários momentos da taxa Selic sendo reduzidas. A última reunião do Copom, por unanimidade, não houve redução da taxa Selic. Inclusive, relembrar que parece que tem Alzheimer. Realmente, 4 integrantes do Copom são indicados do governo Lula. O que deixa claro que a autonomia do Banco Central foi a medida mais acertada nos últimos anos aqui no Congresso Nacional. Porque o presidente do Banco Central está trabalhando para o Brasil. Fica claro quando, se a gente não controlar a inflação do nosso país, quem paga a conta é o povo, principalmente o mais pobre, porque o rico, ele consegue colocar o seu dinheiro em investimentos e controla o valor do seu dinheiro. Através dos seus investimentos, ele retira a questão da inflação. O pobre não tem dinheiro investido. Então ele sofre, o arroz está mais caro, o feijão está mais caro. Por isso que a medida, que parece ser dura, mas é acertada. Por isso que eu tenho muito orgulho do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Tenho orgulhado da história da sua família e tem controlado o nosso país para não ir em direção ao abismo. Porque do governo que nós estamos vivendo, que tem uma sanha arrecadatória que não parece que não tem tamanho, não tem fundo, não tem mostrado acerto econômico. Como ele não consegue ter um acerto econômico, ele procura um inimigo. Ele cria uma cortina de fumaça e escolhe um inimigo, presidente do Banco Central, achando que a população é idiota. Mas, presidente, mantenha-se firme, que o Brasil está vendo de perto, que o senhor tem trabalhado para o povo brasileiro, independente do governo, não é Bolsonaro nem Lula, é Brasil. Obrigado, presidente. Vamos passar aqui agora para o presidente Campos Neto poder responder algumas perguntas. Depois retornamos aqui a... Raul, assuma aqui a presidência aqui, um minutinho. Vou aqui no... Venha, senta aqui. Bom, muito obrigado pelas perguntas. Vou começar aqui com as colocações do deputado Príncipe. Muito obrigado. Acho que, de fato, é importante reconhecer o papel que o mercado tem como alocador de recursos, né? O mercado é um instrumento muito eficiente em alocando recursos e, de fato, faz com que os recursos sejam direcionados para as atividades onde vão ter um maior retorno. Isso, no final das contas, facilita a engrenagem da economia, com mais crescimento, mais emprego. Então, acho que é importante falar sobre isso, né? Perdão, se a gente abaixa os juros sem ter condições de abaixar os juros, o que acontece? Bom, a gente já teve essa experiência. O que acontece é que começa, primeiramente, com o movimento de que o mercado e os agentes, e não só o mercado, os agentes econômicos, de uma forma geral, as empresas também, não acreditam que aquela queda de juros é sustentável. Então, os juros futuros começam a subir. Quando os juros futuros começam a subir, você começa a gerar um desequilíbrio. Como os juros é a remuneração pelo risco, se você passa a ter um risco maior e uma remuneração mais baixa, as pessoas não querem estar naquele mercado, o que significa que as pessoas vão tirar o dinheiro, o que significa que o câmbio também passa a desvalorizar. Então, no final das contas, o que você tem é um juros futuro mais alto, um câmbio mais valorizado, e vai gerando uma situação onde você começa a ter uma inflação maior também. Isso, obviamente, tem, né, um ciclo vicioso. É bom lembrar que a inflação ela cria uma falsa sensação de melhoria fiscal, porque como as arrecadações são nominais, quando a inflação sobe, o governo arrecada mais no primeiro momento. No segundo momento, o que acontece é que você trava o crescimento
trava a alocação de recursos e você passa a cada vez mais, né, ter uma inflação maior, ou seja, você tem uma arrecadação maior, porque a arrecadação do governo é nominal, mas a base vai encolhendo. Então, acho que é sempre importante, acho que o deputado Príncipe tocou nisso, a gente alertar, porque existe uma tentação no curto prazo de que a inflação é boa para o fiscal, e de fato é, porque como a arrecadação é nominal, quando a inflação é mais alta, você arrecada mais. Só que você arrecada mais com um custo futuro muito maior, né? Então, você está transferindo dinheiro de uma geração para outra, o que, no final das contas, é muito ruim para a história de longo prazo do país, né? Então, acho que é super importante falar que ajustar os juros artificialmente acaba levando a isso. O equilíbrio fiscal é dinâmico, como foi dito, ou seja, à medida que você vai passando a mensagem de que você tem mais responsabilidade fiscal, as taxas de juros futuras começam a cair. Quando a taxa futura de juros está abaixo da taxa corrente, abre espaço para ter queda de juros. A gente viu isso quando foi feito o teto de gastos, a gente viu isso em vários momentos de reforma. Quando teve a reforma da Previdência, abriu espaço também para queda de juros. Então, assim, qualquer tipo de reforma que passe a percepção, ainda que seja no futuro, que não seja uma coisa palpável no presente, qualquer tipo de reforma que passe a percepção que o fiscal vai ser melhor à frente, abre espaço, né, para você ter um juros menor na frente. Isso translada ao presente. Em relação aos questionamentos do deputado Bom, deputado Bom, perdão pelo Ongás. A PEC 65, eu entendo que existam divergências. Nós fizemos uma pesquisa interna e os funcionários concordam com a PEC. Tem uma diferença entre os funcionários aposentados, os inativos e os ativos. A ANBC, que é o sindicato dos funcionários, os técnicos, que é um sindicato que tem mais funcionários ativos, tem defendido a PEC, inclusive preparou uma cartilha na última votação. A PEC não é um projeto meu, deputado. Lembrando que a PEC começa no ano que vem, eu não vou estar aqui mais no ano que vem. Então, a PEC é para deixar uma situação para o Banco Central melhor para quem vai administrar depois de mim, que é, inclusive, nomeado pelo governo agora, vai ser nomeado pelo governo. Então, assim, a minha preocupação é com o Banco Central do futuro, não é comigo. Eu não vou estar aqui no ano que vem para ver a PEC funcionar ou como vai ser a regulamentação. Então, eu estou tentando fazer uma coisa para melhorar a institucionalidade. Em relação aos bancos centrais que têm autonomia financeira, vamos lá, de toda a lista que eu tenho aqui, não tem nenhum que não tem. Tá? Então, o Brasil não tem hoje, mas a Austrália tem, Canadá tem, Chile tem, Espanha, Estados Unidos, Noruega, Reino Unido, Suécia. Eu posso aqui seguir a lista toda. Por que os bancos centrais têm autonomia financeira? Porque existe o medo de você ser asfixiado na autonomia operacional pelo lado financeiro. Então, para ter uma blindagem completa e para, de fato, ter o ganho institucional total, não basta ter autonomia operacional, precisa ter financeiro. Não é um projeto meu, não é um projeto que eu vou estar aqui quando ele for executado. É uma tentativa de deixar uma situação melhor para o país. Então, queria falar sobre isso. Os questionamentos do deputado Kim, excelentes, de fato, quando a gente tem uma percepção que as contas públicas estão desorganizadas, dificulta o processo de convergência. A gente tem o que a gente chama de ancoragem gêmea, que eu preciso convencer que a minha política monetária no futuro vai funcionar, eu preciso convencer que a minha política fiscal no futuro vai funcionar. Se eu tiver um desentendimento entre essas duas dimensões, o custo para a convergência é maior. E a gente tem falado bastante sobre isso. A dívida existe porque foi gasta, concordo. O Japão, de fato, é uma situação muito diferente. Eu me lembro numa da reunião que estava, quando começou a ter inflação no mundo, e estava todo mundo entristecido porque saiu um número de inflação alto, e saiu uma inflação de 1,8 no Japão, e o presidente do Banco Central do Japão comemorou. Ele, finalmente conseguimos ter inflação e tal. E todo mundo olhando um para o outro assim, nossa, mas a inflação é ruim, não, mas para o Japão era bom porque ele estava naquele, que é exatamente o que o deputado descreveu, né? Em relação me abriu até a oportunidade para explicar um negócio, porque teve esse tema do Tarcísio. Eu queria só mencionar que teve um evento igualzinho, feito, idêntico ao do Tarcísio, pelo governador Mauro Mendes, anteriormente. Ninguém falou nada sobre o assunto. Quando eu fui chamado por evento para o Tarcísio, era exatamente igual ao que tinha sido feito no Mato Grosso, pelo governador Mauro Mendes, que ninguém nem tinha falado nada. Para mim, era mais um evento. Depois disso, teve um outro evento com o Zema. Tenho convite para fazer eventos em outros lugares aqui. Inclusive, tem alguém aqui que me fez o convite, inclusive de lugares que não são apoiadores do governo Bolsonaro. Então, no final das contas, para o Banco Central é importante o reconhecimento. É um reconhecimento que não é para mim, é para o quadro do Banco Central. E toda vez que eu for chamado para ter algum reconhecimento nesse sentido, representando o Banco Central, eu vou aceitar. E como o deputado Kim disse, eu tenho que conversar com todos os governadores. Eu recebo todo mundo, né? Todo mundo que pede audiência eu recebo, todo mundo que vai no Banco Central eu recebo. Eu acho que essa é a função do Banco Central Autônomo. Em relação aos questionamentos do deputado Capitão Alberto, só para terminar,
Realmente a autonomia foi, acho que, um dos grandes ganhos. Inclusive o Banco Central, as pessoas se esquecem disso, o Banco Central dos últimos 4 anos foi o Banco Central mais premiado do mundo. Eu vou falar aqui de novo, do mundo. Se a gente pegar todos os prêmios que o Banco Central ganhou, foi o mais premiado do mundo. E grande parte dos prêmios está relacionado à presteza do combate à inflação, inovação e a parte de ganhos institucionais, que foram feitos, que foi feito pelo Congresso, foi feito pelos senhores aqui. Então, assim, é muito importante seguir com isso. Eu entendo que tem divergência, faz parte da democracia, mas, assim, o mundo caminhou nessa direção e as experiências de sucesso mostram que essa é a direção correta. Um outro tema que foi mencionado, só para terminar, que é a diferença entre ajustes do lado da receita e da despesa. De fato, tem uma obra ampla, em um livro muito bom que chama Austeridade, do Alessina, que mostra que, de fato, quando você faz ajustes fiscais pelo lado de mais receita, ele é menos eficiente do que quando você faz ajuste fiscal pelo lado de menos despesa, né? Ele tem um efeito inflacionário diferente. Então, quando você faz ajustes fiscais, né, gastando menos, ele é muito mais eficiente em termos de poder de alocação, né, inclusive em poder de expectativa para frente. Então, esses são meus comentários. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente.